E aí, vamos ser sinceros? Como anda a sua relação com o dinheiro? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Natália Arcuri, que tem uma missão bem clara: provar que dá para enriquecer de forma lícita e ainda nesta vida. Pensa aí, qual foi a última vez que deu pra sentir aquela calma de verdade em relação à grana? Sabe, aquela sensação de pagar tudo e ainda ver o dinheiro sobrar no fim do mês? Pra muita gente, isso parece até um sonho, mas essa nossa conversa aqui pode ser o começo de uma virada de chave. Ok, então vamos lá. Para a gente resolver qualquer problema, primeiro a gente tem que saber o nome dele, certo? E a Arcuri identifica uma condição que, olha, afeta milhões de pessoas e a maioria nem percebe. E o termo que ela usa para isso é dinheirofobia. Mas calma, isso não é uma falha de caráter, não. Pensa nisso como um vírus que passa de geração em geração culturalmente. É por causa dele que só de pensar em finanças já dá aquela ansiedade em tanta gente. E como é que a gente sabe se esse vírus está por aí? Bom, os sintomas são super comuns. Sabe aquela vergonha de pedir um desconto? Achar que falar de dinheiro é falta de educação? Pensar que investir é coisa de gente rica? Ou até aquela crença de que rico é mau e pobre é bom? Se alguma dessas coisas soou familiar, a dinheirofobia pode estar aí. Mas a boa notícia é que tem cura. Agora vamos para a solução. E tudo, absolutamente tudo, começa com o poder de um objetivo bem claro que realmente motive a gente. A história da própria Natália Arcuri é o exemplo perfeito disso. A grande virada na vida da Natália aconteceu quando ela tinha só 7 anos. Ela chegou para o pai e perguntou se ele tinha aberto uma poupança para ela comprar um carro aos 18. A resposta dele: não, cresça e apareça. E foi esse não, seco e direto, que deu start em toda a jornada financeira dela. E aquilo ali deu início a uma verdadeira missão. Com 7 anos, ela começou a juntar cada moeda. Levava lanche de casa para não gastar na escola, vendia pulseirinha, trabalhava em eventos. Cada centavo tinha um destino certo. Quando ela fez 18 anos, tinha juntado quase R$ 7.000. Mas aqui está o pulo do gato. O objetivo final nunca foi o carro em si. O carro era o símbolo. A conta na cabeça dela era simples: dinheiro mais carro igual a liberdade. O que ela queria de verdade era autonomia, era saber que um dia ela poderia fazer o que quisesse da vida. Isso nos leva a uma diferença que parece sutil, mas que muda tudo. Uma distinção que a Arcuri sempre faz. Existe um abismo entre guardar e poupar. Guardar é só deixar o dinheiro de lado, sem um objetivo claro. Agora, poupar é reservar aquele dinheiro para uma meta específica. Um dinheiro poupado tem nome e sobrenome, tem um propósito, e por isso é muito mais difícil de gastar por impulso. Certo, agora vamos um pouco mais fundo. Se ter um objetivo é o que a gente quer, agora a gente precisa descobrir o nosso porquê. E para isso não tem jeito, a gente precisa de autoconhecimento. Vale a pena parar e refletir um pouco, no fundo, o que o dinheiro pode proporcionar de mais importante. A resposta para essa pergunta é o que revela quais são os nossos valores financeiros de verdade. E segundo a Arcuri, os principais valores financeiros são esses aqui: liberdade, segurança, status, reconhecimento, amor e respeito. Descobrir qual desses é a prioridade número 1 é o primeiro passo para ter uma relação muito mais saudável com a grana. E aqui que está o grande segredo. Não é sobre planilhas complicadas, não. É sobre alinhar cada gasto com aquilo que é mais importante para a gente. Pensa só, se uma pessoa valoriza a liberdade acima de tudo, talvez ela se sinta super frustrada, presa a um financiamento de 30 anos de uma casa, sabe? A dívida vai contra o valor principal dela. Beleza, agora vamos para a parte prática. Com o diagnóstico feito e o porquê bem definido, a gente precisa de ferramentas para o nosso dia a dia. A Arcuri propõe um guia super simples para o consumo consciente. Antes de qualquer compra, se fazer 5 perguntas: o quê? Por quê? Quando? Quanto? E de quem? Sendo que a resposta do porquê tem que estar ligada diretamente aos seus valores. Essa é a mudança de mentalidade na prática. A gente sai de uma reação impulsiva na frente de uma vitrine e passa a tomar uma decisão consciente, uma decisão alinhada com um plano maior. O controle volta para as nossas mãos. E por que tudo isso importa tanto? Por causa desse número aqui. Hoje, no Brasil, 99% da população idosa não consegue se sustentar financeiramente. Dependem de filhos, do governo, de caridade. É um dado que assusta, né? É exatamente por isso que a gente precisa dar um novo significado para a palavra poupar. Não é sobre se privar de tudo hoje, é sobre se empoderar para ter escolhas amanhã. É um ato de construção, de tomar as rédeas do próprio futuro.
E a analogia final dela é simplesmente perfeita. Sabe a recomendação da companhia aérea sobre as máscaras de oxigênio? Ela se aplica direitinho às finanças. Primeiro, a gente precisa garantir a nossa própria saúde financeira para só depois conseguir ajudar quem a gente chama. Isso não é egoísmo, é responsabilidade. E para a gente fechar, fica a reflexão. Depois de entender o problema, o poder de um objetivo e as ferramentas para agir, qual vai ser o primeiro passo? Qual é aquele sonho, pequeno ou grande, que vai servir de combustível para começar essa jornada agora mesmo?